Vamos lá para a nossa análise. Felipe Moura Brasil, tem uma questão pouco falada até nessa transição. Como dialogar com os bolsonaristas? Como governo eleito, como Lula vai dialogar com os bolsonaristas? Por meio, inclusive por Flávio Dino, a gente já perguntou isso aqui no WW. E ele disse que é preciso separar, por exemplo, o joio do trigo. Como dialogar com a oposição, com essa oposição? Porque há o bolsonarista, né? Vamos dizer assim, nem todo bolsonarista é extremista, não estamos falando disso, mas precisa ter uma estratégia para desmobilizar e distensionar. Você vê um caminho para o novo governo dialogar com a oposição, não é essa oposição do Congresso, eu digo a oposição da rua e a oposição das redes. A julgar pelas atitudes e declarações dos representantes do governo eleito, não vejo não, cara. Aliás, deveria até acabar com essa história de união, essa retórica, porque eles não fazem isso. O Lula está criticando o Bolsonaro a cada vez que ele tem oportunidade. A gente viveu esse cenário de polarização, muitas vezes tóxica, e isso é um desdobramento desse caso. E ele não está interessado em unir nem sequer com aqueles que votaram no Jair Bolsonaro contra o Lula e contra o PT, que dirá com esse nicho, e é preciso haver sim uma distinção, de reacionários aloprados, que estão pedindo intervenção militar em porta de quartel e muitas vezes descambando para atos de vandalismo ou agora de terror, né? Porque tentativa de explodir caminhão de combustível em Brasília, perto de aeroporto, a gente está falando de terrorismo doméstico, é um negócio completamente inadmissível. Pode haver uma discussão sobre se pode ou não acampar perto de uma instituição militar, de um quartel-general, se pode ou não pedir intervenção nos termos da lei, há debates jurídicos sobre essas questões. Não há debate jurídico sobre incendiar ônibus, incendiar carro e soltar bomba, né? Isso, a política não pode legitimar atos criminosos. Então, a gente está falando de uma violência bastante específica e não adianta você dizer, não, é pelo meu entendimento político. Então, assim, a insatisfação, o repúdio, até a ojeriza, ela pode ser manifestada de uma maneira pacífica, ordeira. E é absolutamente natural que haja discordância, que haja crítica. Há uma série de decisões e votos de ministros dos tribunais superiores que merecem, inclusive, crítica. E é legítimo que se faça. Há toda uma geração acusada de corrupção e lavagem de dinheiro que, de fato, ficou impune em razão de manobras jurídicas, não só de problemas de investigação, mas de politização de tribunais superiores. Ah, sim. Agora, isso não foi questionado muito por esse grupo político dos bolsonaristas raiz lá atrás, quando aconteceu reversão de prisão em segunda instância, o próprio processo do Lula. Por quê? O Flávio Bolsonaro estava denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, não interessava mais a família Bolsonaro lutar pela prisão em segunda instância. O próprio Bolsonaro tem o vídeo dele numa live falando, se o Cássio Nunes Marques tiver que votar a favor do Lula, que vote, nem tudo que uma pessoa é acusada aconteceu e tal. Então, assim, não houve uma grande pressão por parte da família Bolsonaro para que não houvesse essas decisões. E agora eles choram leite derramado, porque o Bolsonaro participou da disputa eleitoral, foi a debate de TV, e por mais que os bolsonaristas acusem censura em determinadas decisões, ele falou tudo na cara do Lula. Teve direito de resposta para lá e para cá, mas ele falou na TV, na frente do eleitorado brasileiro. Essa mensagem chegou. O que faltou foi persuasão, foi convencimento na verdade, atitudes mais dignas do presidente enquanto ocupava o cargo e de melhores resultados. Você tinha aquela questão do Lula e do Bolsonaro deles se retroalimentarem, né? De um só considerar que ganharia a eleição se fosse contra o outro. E aí a gente passou a entender como que essa retroalimentação, de certa maneira, extinguiu a possibilidade de uma terceira via. E só para ficar no que você disse, eu me lembrei aqui que hoje o Alexandre Padilha disse que o Bolsonaro é um líder de barro, né? Muito embora tenha perdido a eleição, mas teve uma votação muito expressiva e outro dia um ministro novo do próximo governo Lula, me disse, olha, precisa ter muita harmonia nessas construções, porque é um governo que sai com 50% e um governo que entra com 50% do eleitorado. Só fazer um parênteses muito rápido. Eu acho, inclusive, que tem uma estratégia petista. Você falou dessa declaração do Alexandre Padilha, mas tem várias outras do Lula, que é você mostrar como o bolsonarismo mais raiz é antidemocrático, etc., e manter essa crítica acesa para que ele possa posar como salvador da pátria e não tenha todas as suas escolhas, condutas e práticas, desde a transição, no começo do governo, tão
são alvejadas pelo escrutínio público. Porque quando do outro lado está um golpista ou um grupo golpista, você tende, muita gente tende, né, eu não aqui nas análises, a fazer vista grossa para os escambos que acontecem nas sombras da República, para tudo aquilo que constitui os problemas que existem dentro da nossa alegada democracia.